Tati, voltando ao assunto de doenças incapacitantes, pensando no lado do trabalhador empregado, a gente sabe que tem 2 tipos de benefícios, né? Que é por doença ou por acidente, né? Que é o tipo de... A gente tem o auxílio doença por incapacidade, o auxílio doença previdenciário, que é aquele que não foi causado pela empresa, pelo trabalho, e o auxílio doença acidentário, que é aquele decorrente de uma doença do trabalho ou de um acidente de trabalho. Certo. Tá? Vamos falar assim, de 2 diferenças. Quando é decorrente do trabalho, geralmente, e você se aposenta, tá? O auxílio doença não, porque é mais ou menos o mesmo percentual. Mas vamos colocar que essa doença te leve para uma aposentadoria permanente, por incapacidade. Quando ela é decorrente do trabalho, a forma de cálculo é mais benéfica. Era isso que eu queria saber. Quando ela é por uma não vamos estimular ninguém a sofrer acidente, se machucar, mas né? Assim, tem que ficar atento. Não só a questão de querer se machucar, mas às vezes a própria empresa é omissa. Ela não emite a CAT e o funcionário não sabe, acaba ficando por isso mesmo. Porque tem uma história eu não tenho certeza, mas não tem uma história do trajeto, se a pessoa está indo no trajeto, ela sofre um acidente e é considerado acidente de trabalho? Sim. Às vezes o trajeto ele é considerado acidente de trabalho. Tá? Eu achei que tinha caído não. Eu vi, por isso que eu falei que eu não tinha certeza, porque eu vi alguma coisa, mas eu achei também que tivesse caído na reforma. Mas continua. Na reforma. A questão a doença ocupacional, às vezes o trabalho que você faz, ele acaba te causando uma doença que é irreversível. Muitas vezes, o que os peritos falam? Mas é uma doença degenerativa. Se é uma doença degenerativa, então você não tem direito ao benefício. Mas é uma doença degenerativa que muitas vezes, eu sempre falo, às vezes você tem a predisposição para ter aquela doença. Mas se você não provocar, aquela doença não vai desencadear. Fica quietinha ali, Mas se você provocar, dependendo da atividade que você tem, aquilo vai desencadear. Então, pode ter sido agravada pelo seu trabalho. E quando ela é agravada pelo trabalho, ela também é considerada uma doença ocupacional. Então, são muitos detalhes que eu sempre falo assim, quando a gente vai entrevistar um cliente, né, para saber que tipo de benefício que a gente vai pedir, qual é a esfera, porque quando é acidentário é a esfera estadual, quando é previdenciário é a esfera federal. Então, a gente tem eu sempre falo, vamos lá, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, ela só vai falar aquilo que interessa para ela. Então, você começa a puxar, mas o que você faz? Como é que é o seu trabalho? Assim, assado? Porque muitas vezes nem ela tem consciência de que aquela doença que ela desencadeou tem a ver com o trabalho. Você quer ver um exemplo? O Covid. Muitas pessoas tiveram o Covid e não foi considerado doença do trabalho. Mas, para alguns casos, o Covid foi considerado doença do trabalho. Pessoal da área da saúde, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes, não, mas não é uma doença que está lá no rol que é tipificado como doença do trabalho. Mas, vamos ver as circunstâncias. Como é que você adquiriu essa doença? Então, agora me parece que isso já está mais assim. Sim, mas acertado, assim, esse é só um exemplo. Mas muitas vezes a pessoa ela desenvolve uma atividade que ela nem sabe. De repente, ela teve um câncer e o produto químico que ela está mexendo ali, ela nem sabe. Aquilo ali desenvolveu o câncer que ela teve. Então, eu sempre falo, a gente tem que, né, quando a gente pega um caso, você tem que entrevistar, você tem que conversar, porque às vezes nem a pessoa sabe que ela tem direito a alguma coisa, ela vem no intuito de uma coisa e ela sai com outra, porque às vezes... Por isso que é importante, né, consultar uma pessoa especialista, exatamente por isso, porque se você não consultar um especialista, a pessoa vai falar, você não tem direito, né? E aí você sai de lá e falou, não, realmente eu não tenho direito. Exatamente. Apesar das pessoas hoje estarem até, assim, bem evoluídas, vamos dizer assim, né? Por conta da própria internet, como você falou, mas muitos assuntos ainda precisam de um especialista para orientar, né? É importante isso. Eu sempre brinco assim, olha, que me perdoem os contadores, tá? Mas eu falo assim, às vezes a pessoa fala, mas o contador da minha empresa falou isso. Isso não é só o funcionário, estou falando do próprio empregador. Por exemplo, o próprio empregador, tá? Eu tive um caso recentemente que a pessoa estava lá, a CAT, ela tem que ser emitida 24 horas da ocorrência. E a pessoa teve um acidente de trabalho, um acidente de percurso, ela foi atropelada indo trabalhar.
E ela ficou internada por 2 dias e a empresa achou que ela só deveria emitir quando ela a CAT voltasse. quando ela voltasse. Nossa, que absurdo. Aí não é caracterizado acidente de trabalho, E porque aí, perdeu o prazo, mas né? o contador disse isso. Não, mas aí fica aquele jogo de empurra, entendeu? Então, são coisas assim que não adianta você consultar uma pessoa que não é especialista.